Eu queria tomar como ponto de partida a parte final da exposição de ontem, né? Só recapitulando brevemente, né, os que estiveram aqui se recordam que foi dito que para compreender a crise capitalista que nós temos hoje, é preciso ter um marco mais geral de compreensão da crise do capitalismo de conjunto, né? Ou seja, que a crise atual ela não é uma crise isolada, ela não é uma crise que está acontecendo agora. Quer dizer, não é possível compreender a crise capitalista se nós não compreendemos essa crise no marco da crise histórica capitalista. Senão nós vamos acabar com uma ideia abstrata, uma crise. Essa ideia é muito comum em toda a imprensa capitalista, a esquerda também padece dessa mesma deficiência teórica. Todo mundo está falando da crise, mas é como se a crise ela fosse um fenômeno totalmente isolado, não tivesse nenhum tipo de conexão histórica, né? Já não vamos dizer que ela não tenha nenhum tipo de conexão histórica, já seria exigir demais. Ela não tem conexão nem no próprio âmbito da etapa que nós estamos vivendo da crise. De um modo geral, né, em se tratando de um acontecimento político, social, mas também se tratando da maioria dos acontecimentos e dos fenômenos, se nós não conseguimos compreender esse fenômeno no seu desenvolvimento, não há uma compreensão real do que está acontecendo, do que aconteceu, né? As etapas do desenvolvimento são fundamentais para que a compreensão possa ser concreta. Então, ontem nós falamos o seguinte: a crise capitalista ela é uma crise que vem do século XIX, não é uma crise que começou agora, né? Também foi dito que muitas pessoas podem achar que isso é uma coisa muito abstrata, porque que importância tem que a crise é tão longa a crise que pareceria que não há crise nenhuma, finalmente. Mas isso não é assim, né? Na verdade, a crise atual ela tem que ser compreendida no marco de um longo desenvolvimento de crise. Porque vejam vocês o seguinte: a sociedade capitalista ela deve ser vista como se fosse um organismo vivo. Então, como todo organismo vivo, ela tem um período, ela surge, ela nasce, ela se desenvolve, amadurece e entra num período de decadência, de senilidade, etc. e tal, de morte, né? Justamente o que falta nas análises é essa compreensão, porque os capitalistas não querem aceitar de forma nenhuma a ideia de que o capitalismo é um sistema que, assim como surgiu, vai ter um fim em algum momento. Na realidade, como nós explicamos ontem, nem a esquerda está preparada para aceitar a ideia de que o capitalismo terá um fim inevitavelmente. Acho que pelo domínio ideológico da burguesia e pela propaganda massiva, muita gente acredita que, embora você tenha tido a sociedade escravagista, ela tenha desaparecido, embora você tenha tido a sociedade feudal, ela tenha desaparecido, o capitalismo, por algum motivo misterioso, apareceu, mas não vai desaparecer. Quer dizer, ele seria um sistema sem evolução. Existem até teorias, por exemplo, quando num determinado momento dessa etapa, houve pessoas que falaram no fim da história e tudo mais, que a gente estaria condenado ao capitalismo. Isso é, logicamente, que é uma infantilidade, né? Porque a lei maior do mundo material é a transformação. Não há como escapar disso daí, tá? Então, as pessoas não estão acostumadas a ver essa coisa em perspectiva. Qual é a importância de a gente fazer uma abordagem tão ampla do problema? A importância consiste no seguinte: se você vai analisar um organismo vivo, é fundamental você saber se ele está nos primeiros momentos do seu desenvolvimento ou nos últimos momentos desse desenvolvimento. Como vocês podem perceber pela comparação, pela analogia, faz toda a diferença. Tá certo? Você pode falar que um bebê, por exemplo, é uma criatura indefesa, inerme, sem muito movimento, sem muito recurso. Assim como uma pessoa muito velha seria também. Mas um bebê não é uma pessoa velha.
embora possam ser parecidas em uma série de coisas. O bebê tem toda uma vida pela frente, o velho não, ele está no fim da linha. Então é importante fazer essa apreciação de conjunto, porque nós temos que saber, nós estamos no começo ou nós estamos no fim da linha. Há pessoas que acreditam que nós estaríamos no começo. Me parece uma ideia absurda, mas há quem acredite nisso, há quem defenda que sim. Ou há pessoas que acham que não estão nem no começo de nada, que é só business as usual, né? Então tudo normal, tudo rotineiro, etc. e tal, né? Daí a importância. Então o tema hoje da palestra seria justamente a gente analisar as etapas da crise capitalista. Esse é um aspecto decisivo para que a gente possa compreender o problema de conjunto, né? Vou colocar no quadro porque muita gente não tem as datas de cabeça, a maioria não tem, né? Vejam só o seguinte: o capitalismo teve um desenvolvimento bastante amplo, desenvolvimento progressivo até os anos de 1870. Né? A partir daí, a gente começa assim devagarinho o que a gente poderia dizer que é a primeira etapa da crise capitalista. O desenvolvimento econômico do capitalismo nesse período, ele leva à criação dos monopólios. De um modo geral, isso aqui, por exemplo, revela a insuficiência da análise puramente econômica. Nesse período há um crescimento do capitalismo. Muita gente se apoiando nesses dados econômicos negaria que haja crise. Mas nesse período também é que se intensificam os conflitos que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, é um momento em que os monopólios se jogam a uma disputa intensa das zonas coloniais. E essa disputa vai terminar com como é que se diz? Com a Primeira Guerra Mundial. Um conflito aberto entre os estados que esses monopólios dominam. O fator fundamental aqui, né, em crise, é que em 1870 se consolidam os países capitalistas, em particular a Alemanha. A Alemanha é formada, né, no final da Guerra Franco-Prussiana, onde os franceses são derrotados de uma maneira bastante contundente, bastante acachapante, pela união dos Estados alemães. Aí se proclama o Império Alemão, né, o rei da Prússia é escolhido como Kaiser da Alemanha, etc. e tal. A Alemanha já estava formada aí, depois de um longo período de desenvolvimento, como uma grande potência capitalista. E ela vai procurar recuperar o atraso dela nas colônias, agravando as contradições próprias do capitalismo. Né? Por exemplo, recentemente a gente publicou aí um texto da Revolução Alemã que falava o seguinte, que na véspera da Primeira Guerra Mundial, os alemães eles dominavam territórios, que eles foram conquistando nesse período, onde viviam 12 milhões de pessoas. Agora, vocês comparem isso, por exemplo, com o domínio britânico. Mas só na Índia eram centenas de milhões de pessoas. E o capitalismo alemão era mais dinâmico do que o capitalismo britânico. Então, quer dizer, as contradições capitalistas, porque o agravamento das contradições é que são o sinal mais claro da crise, vão levar à Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial, 1914, é um outro marco dessa crise, da mesma etapa de crise. Bom, a guerra, um sinal de que nós estamos numa crise muito grande, é a intensificação.